Prezados irmãos, sejam bem-vindos à Comunidade Espírita, a Casa do Caminho, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, fazendo entre nós uma comunhão de pensamentos, de ideais, de sentimentos para o bem. Hoje, além da presença dos nossos irmãos que vão embelezar a nossa noite com a música, com o canto, teremos a presença do nosso irmão Irie Salomão de Campos. Ao término, a mensagem renovadora da nossa irmã Isabel, saudando os 170 anos da cidade de Juiz de Fora. Conta uma pequena história no livro Jesus no Lar, que Deus, na sua bondade, permitiu que um dos seus filhos tivesse acesso a um grande mensageiro que seria capaz de dar a este filho alguns dons que ele solicitasse. O rapaz se aproxima do mensageiro e pede ao mensageiro o dom da juventude. Encantado com o viço, com a força, com a energia, logo ele descobriu que viria com a juventude também a fragilidade e a inexperiência. Ele volta na presença do mensageiro e pede ao mensageiro um outro dom, o dom da riqueza, e recebe. Encantado com os poderes do dinheiro, ele começa a fazer uso da moeda do mundo e se encontra com a inveja dos homens. Desanimado, ele retorna à presença do mensageiro de Deus e pede a ele o poder. E recebe o poder, e começa a fazer uso do poder, e se confronta então, neste momento, com o ódio dos desobedientes, daqueles indolentes, e volta à presença do mensageiro de Deus e pede a ele então a inteligência, e recebe a clareza da inteligência e do raciocínio. E na convivência com o mundo compreende rapidamente que nem sempre poderia oferecer aos homens a verdade, porque eles não poderiam suportá-la. Ainda mais desanimado, o homem vivente na terra volta à presença do mensageiro de Deus e pede a ele a alegria de um matrimônio. E encontra sua companheira ideal, e com esta ele vive muitos anos, mas ela adoece, desencarna, o deixa na tristeza da solidão. Ele volta à presença do mensageiro e pede a ele um novo dom, pede a ele os dons que ele pudesse usufruir, e cada vez mais ele se encontra com as dificuldades. O mensageiro de Deus vem à terra encontrar o homem triste e desolado e diz a ele que ele havia se esquecido do maior de todos os dons, o dom da coragem. A coragem para viver as experiências que precisamos viver, queridos irmãos. Para seguirmos o caminho do bem, o caminho das leis de Deus, será sempre imprescindível a coragem. Tenhamos coragem. Vamos fundamentar a nossa coragem na confiança do amor de Deus por nós. A nossa coragem na certeza de que Jesus jamais nos abandona. A certeza de que os amigos espirituais estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos felizes. A coragem para orar pedindo socorro. A coragem para enfrentarmos nossos vícios, nossas dificuldades, os medos que nós cultivamos. Coragem fundamentada no amor de Deus por nós. E nestes próximos minutos, vamos orar. Orar corajosamente, cientes de que Jesus é nosso médico, nosso amigo, nosso mestre. Que assim seja.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, then I will learn much more than I will never know, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, then I'll learn much more than I'll never know, and I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer.
de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que Ele consentir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que Ele consentir. Boa noite. Obrigado por nos receber em suas casas e em seus corações. Em muitas oportunidades, nas palestras, nós ouvimos o orador dizendo que iniciam-se os trabalhos com os trabalhadores do lado de cá e os trabalhadores do lado de lá. Hoje, estamos quase todos do lado de lá. O lado de lá espiritual estão os nossos mentores e toda uma humanidade. E do lado de lá, virtual. Esta virtualidade que é o que mais próximo nós conseguimos chegar do plano espiritual. E que, sem dúvida, é algo de muito ineditismo. Como inédito é, depois de mais de 4 décadas desta casa, vermos esse salão, aos meus olhos, vazio. E estamos, mundo afora, vivendo um grande ineditismo, provocado por um vírus invisível, desconhecido, inexplicável, não programável, não perceptível, mas sintomático. Mais do que isso, a conjuntura mundial que este vírus propiciou ou provocou, mudando a face da humanidade, a face do planeta. Atingiu nações, atingiu pessoas, ideologias, religiões e atingiu profundamente a economia, enlouquecendo os materialistas que se perguntam: onde vão os meus milhões? Que chegam ao absurdo de não se importarem com as centenas de milhares de vidas perdidas diante dos lucros que se dissolveram. Um vírus que nocauteou a ganância humana, de vamos juntar gente no menor espaço possível para que nós, meia dúzia de pessoas, ganhemos bastante dinheiro em pouco tempo. Dinheiro esse que, se avolumado, se medido, se pesado, não é possível de ser gasto em uma encarnação. E vem a pergunta: para quê? A ganância foi a nocaute, a ambição está agonizando e o medo toma conta, principalmente daqueles que não creem em Deus.
A diferença está na maneira, porque o problema é igual para todos. Mas a maneira como nós encontramos, enfrentamos, enxergamos este problema, particular, nacionalmente, não importa. O problema existe para todos. Mas como nós o enfrentamos? Como nós construiremos ou construímos a nossa vida a partir de um mundo que nós desconhecemos? Claro, não vai haver um milagre que o mundo vai mudar de uma hora para outra. Isto não é fato, isso não é verdade, isto é impossível, porque o progresso não salta. Ele caminha no passo da batida do nosso coração, caminha no passo da nossa força de vontade, como disse a Mirna na abertura, na coragem que temos de nos modificarmos, de compreendermos as lições que vêm de todos os cantos e que nós assimilamos. Então, o problema é comum à humanidade, o problema é comum a todos. A diferença está em como isto chega até nós. Que recursos temos? Aí sim está a diferença. Qual o meu recurso? Qual o recurso de cada um para tentar compreender, assimilar, observar, raciocinar, refletir sobre o mundo que a espiritualidade está nos mostrando que podemos construir? No relacionamento saudável, num relacionamento mais pacífico, menos egoístico. Toda esta crise, toda essa epidemia, todo esse medo, todo esse isolamento é para nos forçar a refletir. E a reflexão não é só nossa, não é só de agora, não é só das religiões, não é só da doutrina espírita, não é só dos espíritas. Muitos homens, muitos sábios, muitos pensadores nos convocavam à reflexão sobre o nosso modo de vida. E nós, distraídos na ganância, não pensávamos nisso. Até distorcíamos um pouco o pensamento desses homens. Albert Einstein escreveu assim em uma de suas frases: devemos procurar ser pessoas de valor, ao invés de homens de sucesso. Pessoas de valor ao invés de homens de sucesso, porque o sucesso a todo custo constrói essa sociedade que nós vivemos, uma sociedade obscura, parcial, uma sociedade contraditoriamente de rupturas, uma sociedade racista, interesseira, imediatista, que foi demolida pelo isolamento. A ganância foi demolida pelo isolamento. E no Evangelho nós encontramos uma reflexão espetacular. Busca e acharás. Emmanuel nos convida, numa frase de complemento: fará o que desejas. Estes ensinamentos, busque e achará, fará o que deseja, mostram que nós temos uma força gigantesca em nós, que é o livre-arbítrio. Mostra que a nossa vida, o nosso progresso, a nossa felicidade não depende de absolutamente ninguém, a não ser de nós mesmos. Vivemos os resultados de nossas escolhas individuais, individualidades que nos aproximam aos semelhantes, formando as coletividades. Se não melhoramos por compreensão, se não melhoramos por amor, seremos como somos, estamos sendo constrangidos a refletir pelo medo e pela dor. Como vivemos? Viver no mundo que desejamos. Todos falam isso. Mas como construiremos esse mundo? Nos perguntando que tipo de pessoas somos, com que sentimentos nos alinhamos, que emoções nos cativam. Por isso, Emmanuel nos convida a pensar: examina o teu desejo. Olhem só, examina o teu desejo. O que eu desejo para mim a cada dia que eu me levanto e vou para o meu trabalho, vou encontrar com meus filhos, meus amigos. Quais são os desejos que me movem? O que te move? O que nos move?
Cada pessoa é instrumento vivo da sua própria realização, segundo o tipo de luta que se dedica. Não é luta de sofrimento, é luta de empenho. Não é luta de dor, naquela visão antiga, arcaica, de há de se sofrer para ser feliz. Não, é empenho. Em onde eu empenho a minha emoção, onde eu empenho o meu desejo. Assim sendo, aquele que se dedica à mentira, à maledicência, encontrará brevemente a injúria e a crueldade. Quem se dedica aos prazeres, aos sentidos imediatistas, puramente materialistas, rapidamente encontrará a infelicidade dos vícios. Aquele que sustenta pretensa superioridade, em pouco tempo encontrará a insensatez e a loucura. Todavia, se há o mínimo empenho na boa vontade, na construção do bem comum, o mínimo, do tamanho da nossa capacidade de compreender o amor de Deus, breve, terá o coração pleno das mensagens do bem eterno. Nestes momentos de reflexão imposta, observemos o próprio rumo, para que não tenhamos problemas com as más companhias. Porque quando estamos sob o medo, a incerteza, os loucos aparecem de todas as partes. E buscando as soluções imediatistas, costumamos segui-los. A nossa história, a história do universo, a história da humanidade é cheia desses exemplos. Então, observemos os nossos desejos, o rumo que pretendemos para a nossa vida, para não termos problemas com as más companhias. Pois aquele que desce à animalidade encontrará aqueles que transitam nos propósitos escusos. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, nos convida o Evangelho. Porque onde situar o teu coração, aí a vida te aguardará. Com as algemas do mal ou com as asas do bem. Pois onde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Fiquemos com Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposite em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me dê
a tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na tua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio de tua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua
do céu. Dá-nos o pão de cada dia e perdoa, Senhor, como nós perdoamos. Nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Assim seja.
Parabéns à nossa querida Juiz de Fora. É uma alegria poder festejar esta data com as emoções da nossa alma agradecida. Foi aqui que eu fui recebida com atenção, com carinho, aos meus 18 anos de idade. Foi aqui, nesta querida cidade, que eu conheci a doutrina dos Espíritos, que veio renovar as minhas esperanças, transformar a minha vida numa mensagem do Evangelho de Jesus. Por isto, a minha alegria é incalculável. Parabéns, Juiz de Fora. O nosso abraço muito agradecido. Juiz de Fora, uma jovem mineira que desperta as mais doces esperanças. Das arborizadas praças públicas visitada pelos enamorados, que, observando as crianças, alimentava os sonhos de uma família que viriam construir as pequenas, mas grandes indústrias que, na fortaleza com que foram erguidas, mantinham os lares e apresentavam o cenário nacional a Manchester mineira. Nossa memória busca, num passado não muito distante, valores que estão se perdendo, afastando nossa gente de grandiosos acontecimentos. Homens valorosos, verdadeiros empreendedores, conduziu os diversos estabelecimentos à conquista socioeconômica. Os dirigentes ouviam deles preciosas experiências adquiridas ao longo de imenso trabalho. Queremos nossa Juiz de Fora de volta, aquela que conheci quando tinha apenas 18 anos, mas já aos 22 a maturidade me permitiu vislumbrar sua beleza. Muitos têm sido os avanços da era moderna. As multinacionais para cá se dirigiram, trazendo com sua tecnologia oportunidades outras de crescimento e na utilização da mão de obra a esperança para muitos corações. No entanto, nessa rápida marcha pelos altos níveis de produção, algo nos chama atenção. Onde se encontra o forte sentimento de amor à cidade, capaz de dinamizar as obras sociais e reconduzir ao respeito às leis em benefício da preservação dessa inesquecível Manchester? O que se descortina aos nossos olhos é o pleno descaso com tudo o que tivemos, que eternizado se reverteria em favor de muitas gerações que não conheceram a princesa de Minas com seus apitos sonoros das fábricas que marcavam o início de mais uma jornada, assinalando o caminhar apressado dos operários para o cumprimento fiel do horário, fazendo de sua capacidade a competência, o atendimento a um povo sempre amigo e acolhedor. Há 57 anos venho trabalhando no campo da filantropia, retirando das ruas crianças em lastimável condição de abandono para gratuitamente oferecer, com todo o respeito aos direitos do ser humano, assistência médica e odontológica envolvida pela educação moral e acadêmica, vestindo-lhes o corpo e agasalhando-lhes a alma com simplicidade e elegância de filhos de Deus, procurando seguir os passos do Mestre Maior, Jesus. Crescente é nossa alegria em falar às alminhas em evolução do significado do amor à pátria e ao próximo, fazendo-lhes entender que todos têm direito de ir e vir e, com segurança, traçar sua existência. Grande têm sido nossos esforços, no entanto, sentimos falta do apoio dos governantes. Ouvimos falar, muito mais que em épocas remotas, no amparo à criança e o valor da solidariedade do voluntário. Esta responsabilidade é tão grande, tão urgente, tão necessária quanto necessário é o emprego remunerado onde o cidadão deve ganhar, com o suor do seu rosto, o seu sustento e de sua família, amenizando as incertezas que invadem seu mundo interior. Desejamos a Juiz de Fora, esta terra amiga, o resgate da princesa de Minas, e ao povo abraçamos, parabenizamos, com a saudade que vive conosco no anseio alvissareiro de voltar a sentir nossa cidade fraterna e humanitária, nos felicitando por desejar-lhe progresso e amparo a crianças sem família e aos idosos sem recurso. Povo de Juiz de Fora, a comunidade espírita Casa do Caminho regozija-se em aqui ter instalado sua sede.
Em permanente prece, pedimos a Deus e ao Cristo que abençoe e envolva nossas emoções com votos de conquistas sociais, familiares e profissionais, no restrito respeito, amor e responsabilidade com o Pai Criador, em favor de todos. Muita paz. Fiquem com Deus.